Olá, olá, bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina. Eu sou o Rafik. E hoje vamos falar daquilo que nós sacrificamos em prol do caminho para a liberdade financeira. Assim, eu acho que é assim daquelas coisas que as pessoas gostam sempre de saber, não é? Assim, Sim, meio cosquice, meio, será que se sacrifica assim tanta coisa? Acho que é aqueles temas hot. sim. Eu acho que de alguma forma traz aqui uma proximidade também com as pessoas, porque quando nós falamos disto da liberdade financeira, acaba por ser um tema em que olha-se muito para o sexiness da liberdade financeira. Esquece que para cada decisão existe uma concessão, não é? Não existe só positivo. Existe sempre o positivo e o negativo. Sim, Existe sempre um sim. lado bom e um lado menos bom. Então, se nós decidimos assumir a liberdade financeira como um objetivo, certamente houve outras coisas que nós decidimos abdicar em prol da liberdade financeira. Então é Sim, por fazer muito essa que nós análise, não é? tínhamos mudado a nossa mentalidade e esses sacrifícios de facto se calhar já não sejam assim tão, não os sintamos tanto como sacrifício, a verdade é que são sacrifícios, né? Sem São dúvida. sacrifícios que nós fazemos e no dia a dia às vezes somos muito tentados e desafiados por coisas que depois temos que largar ou temos que abdicar se- e, acho que nos pesa mais o curto prazo do que o longo prazo no dia a dia, não é? O Porque que é é que mesmo queres assim. dizer com isso? Ou seja, no dia a dia, essas escolhas que nós temos de fazer em prol do longo prazo, acho que nos custam mais, não é? Custa-nos mais essa decisão de curto prazo do que pensar que depois lá à frente vamos ter o nosso benefício, não é? Sim, ou E é por seja, isso que depois muitas vezes nós acabamos por cair na escolha de curto prazo, não é? Porque está mais ali à mão. isso é um conceito muito interessante, que é um conceito de preferência temporal, não é? Ou seja, nós preferimos hoje do que amanhã. Toda a gente prefere ter Ter o algo dinheiro hoje, não é? hoje do que ter amanhã, Comer exatamente. hoje do que comer amanhã, tudo é uma questão quase de sobrevivência. Então, daí a dificuldade quase inata de nós termos objetivos de longo prazo, não é? Que é como assim eu vou abdicar do hoje para poder ter amanhã? E se eu não tiver cá amanhã? E começam todos estes tipos de argumentos Sim. inconscientes que começam a afetar esse objetivo de longo prazo. Mas sim, eu concordo contigo porque nós já estamos nesta jornada há 5 anos e enquanto que no início existe sempre ali aquela dinâmica de estamos muito motivados, né? Com uma energia muito boa, ao longo do tempo essa energia vai se ajustando, não é? E existe muito aquele efeito de vida acontece e outra coisa que é o ambiente, o ecossistema, as pessoas à tua volta, existe uma pressão, não é? Total, Existe sim, uma mas espera, pressão. deixa-me só dizer uma coisa aí. Estava a dizer, existe uma altura em que a energia baixa, não é? E eu não sei se é só a energia ou se é também o nosso armário que de repente começa a ficar com roupa que nós já usámos muitas vezes, o nosso carro que de repente já começa a ficar com mais velhinho e começa a ficar com. Nós ficamos a começar a sentir que precisamos de o trocar, percebes? Eu não sei se é só a energia ou se é de facto aquelas coisas que nos tentam a levar a comprar mais, não é? Que com o passar do tempo pesa mais. Percebes o que eu Ok. estou a dizer? Percebo. Então, mas vamos fazer a divisão desta conversa em várias coisas, então, que é, vamos pensar em o que é que nós efetivamente abdicamos, não é? Até agora, o que é que sentimos que neste momento pesa e que nos pode fazer vacilar, e o que é que nós eventualmente acreditamos que poderá ser tipo os desafios de futuro, ok? Ok. Então vamos lá, o que é que nós já sacrificámos até agora? Ou seja, desde que nós começámos o caminho para a liberdade financeira, e para quem também é novo aqui no podcast, nós começámos a nossa jornada em 2019 e em 2019 fizemos um plano para nos reformarmos em 2035 e felizmente o plano está a correr melhor do que tínhamos planeado e está previsto reformarmos em 2032, mais ou menos, 3 anos, 4 anos antes. E ao longo desse processo nós temos de tomar algumas decisões, não é? E quando nós tínhamos o plano nós éramos pessoas diferentes, não é? E hoje somos pessoas diferentes, não é? Sim. Mas há um antes e um depois do plano.
Mas para que nós nos comprometêssemos com o plano foi necessário assumir alguns sacrifícios, algumas mudanças, algumas alterações de comportamento e mesmo algumas concessões materiais. Não é? E uma delas que nós falamos muito que foi a venda do descapotável. Não é? Que é, eu tinha um sonho de aos 25 anos ter um descapotável, e efetivamente tive-o aos 25 anos. No entanto, depois aos 29, em 2019, quando nós descobrimos este movimento de liberdade financeira, uma das decisões que eu assumi foi: eu vou vender o carro porque não preciso deste carro. Nesse meu era um carro que eu tinha comprado a crédito, portanto tinha um peso no nosso orçamento familiar de uma prestação do carro, e abdiquei desse bem material em prol da liberdade financeira. E depois houve todo um conjunto também de alterações, não é? Que é, nós tínhamos muito hábito de jantar muitas vezes fora. Sim, foi logo das primeiras coisas que nós fizemos, foi cortar nos jantares fora. E nós gostávamos de ir jantar fora e de experimentar restaurantes novos, principalmente. Gostávamos muito. E de facto, pronto, tivemos que abdicar porque era um custo demasiado pesado no nosso orçamento. E portanto foi logo das primeiras concessões que nós fizemos, os restaurantes. Isso, eu acho, das coisas assim mais consideradas pequenas, foi de facto os restaurantes e a roupa. Ok, sim. Que nós também, eu parei de comprar roupa, simplesmente. É muito raro agora comprar alguma coisa. E era o que eu estava a dizer, no início se calhar não me fazia assim tanta falta, mas agora chega uma altura em que Já vamos chegar já agora. começa a ser... Ok, Vamos desculpa. chegar agora. Tu estás Desculpa. muito ansioso. Não sei se vocês já perceberam, nós trouxemos este tema porque é um tema muito presente, ok? Então, por isso é que a Catarina está a querer puxar muito para o agora. Mas vamos falar do passado, vamos chegar ao agora, e às decisões também que é importante nós termos agora e quais são os desafios que estamos a ter atualmente, não é? Eu concordo contigo, ou seja, em relação à parte, principalmente da comida e dos restaurantes. Tu dizias assim, nós gostávamos muito de ir aos restaurantes e sem dúvida que existem pessoas em casa a ouvir, em casa, no carro, em todo lado, não é? Como na rádio comercial. A ouvirem isto e a pensar, eu gosto bué de ir aos restaurantes, tipo, eu gosto bué tipo, de ir experimentar o restaurante que apareceu na NIT, o restaurante que apareceu que aquela influencer foi, eu quero imenso experimentar. E a reflexão que eu não fazia na altura e que hoje faço é: será que nós gostávamos mesmo dos restaurantes ou tínhamos aquela necessidade de estar sempre atualizados e de pertencer àquele grupo de pessoas que vai a todos os restaurantes tipo top, não é? Sim, estou a perceber. E o que eu quero dizer com isso que é, muitas vezes, eu lembro-me na altura, nós íamos a vários restaurantes e efetivamente havia restaurantes muito bons, mas a maior parte deles eram medianos, sim. Ok, é fixe, mas... Sim. E aquilo que alimentava era, eu fui. Sim. Eu fui e tenho uma opinião. Sim, estou a perceber. Entendes? E não propriamente pela comida em si. Porque eu conto pelos dedos das mãos os restaurantes que nós íamos nessa altura e que eu tenho saudades de ir. E esses sim, efetivamente, são aqueles que eu acredito que eram os bons, os que me marcaram. Ok? Faz sentido? Ou seja, é mais pela lógica do... Não é o restaurante, mas tentar fazer aquele pensamento de segundo nível que é... Muitas vezes é por uma questão externa, por uma questão tipo de pressão social, pressão do grupo, de ser novidade e de nós termos a necessidade de ter uma opinião porque lá fui. Porque se eu não fui, tipo, ia. A gente está a dizer que foi bom e não sei o que, eu não fui. Mas a verdade, eu acho que tudo, ou quase tudo, é uma pressão externa. Sei lá, eu não estou a ir para a frente aqui nos temas, mas a ideia a questão de ter que mudar de carro tem uma questão interna, mas também tem muito externo. A questão da roupa também, porquê? Porque as primeiras vezes, acho eu, que eu achei que se calhar tinha que comprar mais roupa, era porque as pessoas mais próximas às vezes diziam, estás sempre a usar isto, ou já se nota que está a ficar mais desgastado, ou estás sempre com a mesma roupa, pronto. Tem muito externo. Deixa-me perguntar uma coisa que é, mas tu já não notavas que precisavas, mas ao mesmo tempo, tipo, foi só um alerta externo?
Ou seja, porque eu quero dizer com isso que é aquilo que vamos partilhar em relação àquilo que é o nosso desafio atualmente são coisas que nós precisamos efetivamente. Pelo menos eu não sinto que sejam coisas que sejam por pressão externa. Ou seja, que nós não precisamos. Acho que pode ser exponenciado pelo externo. Não, mas isso será sempre, não é? É isso que eu estou a dizer, que será sempre, nem que seja alertado pelo externo. Por exemplo, em casa. Na nossa casa, nós mudámos de casa há um ano, não é? Sim. E ainda não... há muita coisa que nós não fizemos. Malta, eu estou a tentar Então vá, fazer aqui uma linha histórica, mas o presente está muito presente. É normal, não é? O passado já lá foi, já está resolvido. Sei lá, por exemplo, nós tivemos algum tempo sem mudar de casa, não é? Sim. Vivemos durante, ainda já depois da Leonor ter nascido, vivemos num T2 que era um T2 pequeno, não é? Nem sequer era um T2 assim muito grande, os quartos eram pequenos. Mas dá contexto, ok? Porque quem ouça e diga, vivia num T2 pequeno quando a Leonor nasceu e não conhece o contexto, pode achar tipo, mas tipo, o que é que isso tem, né? É um T2, tipo, os miúdos ficam no mesmo quarto, não sei o quê. Nós temos 2 filhos e um cão. Exatamente. Sim. Não, porque é importante, sim, né? E a questão, imagina, em termos de ocupação da pessoa, a pessoa não ocupa espaço, não é? O que ocupa espaço é a quantidade de coisas que a pessoa tem. Exatamente. E o Tomás acabou por, apesar de nós não lhe comprarmos brinquedos, as pessoas acabam por dar. E ele tinha muitos brinquedos. E tem. Quer dizer, se calhar não tem tantos como a maioria dos miúdos, mas para o espaço que nós tínhamos na altura, principalmente, eram muitos brinquedos. E nós não tínhamos espaço para os guardar. Tipo, estavam na sala. Pronto. Já estava a ser demasiado... Eu, pelo menos, que gosto da minha harmonia, não é? Estava a ser muito caótico. É óbvio que há pessoas que vivem em espaços muito mais pequenos, muito mais pessoas, etc. Pronto, eu não estou a dizer que nós estávamos a viver mal, mas nós próprios também sentimos necessidade de ter mais espaço, até porque nós sentimos que as crianças precisam de espaço para brincar e para fazer as suas coisas, etc. E um cão também precisa do seu espaço. Sim. E fomos adiando essa decisão porque sabíamos que essa decisão ia-nos custar, não é? Ia-nos à carteira e ia-nos comprometer ali, ou podia-nos comprometer no nosso caminho para a liberdade financeira. E comprometeu, foi uma decisão que claramente nós dissemos assim, ok, vamos abdicar aqui de algum avanço que nós tínhamos na liberdade financeira para dar este passo, não é? Porque era importante para nós, não é? Ou seja, efetivamente garantir que... Isto é uma lição muito importante, acho eu, que é, pelo menos para mim fez muito sentido. Nós temos um objetivo de longo prazo, não é? E o objetivo só se concretiza se nós chegarmos lá. Então, durante todo o processo, eu não posso estar sempre em esforço. Se eu estiver em esforço, a máquina vai parar. E vou tirar tudo para o ar e vou desistir do plano. Entendes? Então, o que é que eu acredito que é importante? Que é, no processo tem que haver, tipo, avanços e recuos na medida em que eu encontro o meu equilíbrio daquilo que é satisfação, no sentido de dizer assim, está a valer a pena. Porque senão deixa de valer a pena quando a maior parte das coisas que eu estou a fazer estão abaixo do meu nível de satisfação, de repente eu vou dizer, não, estou triste, nem sequer vale a pena tipo, eu estar aqui a fazer esta jornada porque... Eu quero também ser feliz atualmente. E falámos disso no episódio anterior, há 2 episódios, que a felicidade é importante também, não é? É importante eu, ao longo do caminho, vivenciar a felicidade. E é isso, esse passo de nós mudarmos de casa foi importante para esse efeito de harmonia, para esse efeito de conseguirmos mantermos fiéis àquilo que é o nosso plano, garantindo também satisfação presente, não é? E uma das coisas que nós efetivamente não abdicamos é a componente da família, não é? Ou seja, o facto de, para nós, a nossa harmonia familiar é mesmo um pilar que não pode ser abalado. Não é? Sim, mas já lá vamos, agora estás-te a avançar. Já não, lá vamos desisti, à parte da família. Falando aqui do passado, de facto, as coisas que nós abdicámos mais no passado, não é? No início, foi os restaurantes, ou as experiências dos restaurantes, não é? Restaurantes, e às vezes era essa facilidade de acordamos, apetece-nos ir comer tomar um pequeno almoço fora e íamos com muita frequência. Pronto, portanto, toda a questão da comida, pronto, fora, acho que isso foi um sacrifício. Mesmo a questão do supermercado, nós passámos a ter muito mais atenção às coisas que nós comprávamos no supermercado. Eu antes não comprava marca branca.
não é? Pois. Lembras-te? Sim, lembro. E agora... E eu só comprava marca branca. E tu só compravas marca branca, sim. É possível os opostos resultarem. Sim, eu acho que é assim que resulta, não é? Porque é o Sim. equilíbrio. Agora nós compramos algumas coisas de marca branca, outras Sim. que não são, pronto. Na maior parte são marca branca, na verdade, mas Sim. pronto. Desculpa interromper aqui este episódio, mas queria-te fazer um convite, ok? Entre os dias 24 e 28 de junho vamos realizar o evento Rumo à Liberdade Financeira, um evento onde vamos ensinar a traçar e implementar um plano para a tua liberdade financeira. São 3 aulas gratuitas, online e que já impactaram milhares de pessoas ao longo das últimas edições. Tens o convite, inscreve-te aqui em baixo, tens aqui o link na descrição e esperamos ver-te lá porque vai ser transformador. Vamos falar de liberdade financeira, de investimentos, de ETFs e acima de tudo de um plano passo a passo para que tu possas um dia também atingir a tua liberdade financeira. Bom resto do episódio. Portanto, toda a questão da comida, de supermercado, etc. Depois a questão da roupa, pronto, também sacrificámos, não é? Sim, sim. E a questão da casa. Também tivemos ali um tempo em que aguentámos mais do que se calhar quereríamos naquela casa. Sim, eu acrescentaria aí outra, que é viagens. Eu agora ia dizer, as viagens foi um sacrifício no passado, mas no passado teve aqui uma questão, que é, foi um mix entre o Tomás nasceu e, portanto, em termos de tempo não tínhamos tanto, foi a pandemia, portanto, foi um sacrifício na altura, mas tinha ali 2 justificações muito fortes. Sim. Neste momento, e fazendo aqui a ponte para o presente, ok? As viagens, de facto, eu acho que é o sacrifício maior que nós estamos a fazer neste momento, não achas? No teu caso específico, sentes que é isso? Não, no teu. No meu é outro. Não, é isso, então é isso. Eu acho Sim. que... Porquê que eu fiz esta pergunta? Porque é muito importante dentro do relacionamento também as pessoas perceberem que existem sacrifícios individuais, né? Ou melhor, percepções de sacrifícios individuais. Porque senão parece que é sempre o nós, e esquecemos que dentro do relacionamento existe um que gosta mais de uma coisa e outro que gosta de outras coisas, não é? E consequentemente a percepção de abdicar é diferente, não é? Sei lá, para mim há coisas que tipo que tu vais dizer que é um sacrifício e para mim vai, pá, ok, está tudo bem para mim. Há outras coisas que eu vou dizer, pá, não, mas eu estou bem assim. E é nesse espaço de conversa também que se encontra o tal equilíbrio para dizer, ok, vamos encontrar aqui um ponto para que não seja um saturar de um dos lados, porque mais uma vez a jornada é feita em conjunto. Portanto, o sacrifício tem que se encontrar um ponto de sacrifício médio de que equilibre os dois, não é? Ok? E já agora, estamos aqui a falar muito de sacrifício e não sei se sabes o que é que significa sacrifício. O que é que significa dicionário? Significa ofício sagrado. Ok, naquela lógica do sacrifício que se fazia para os deuses. É um trabalho sagrado. Ok, isso é interessante. Okay? Torna aqui o sacrifício mais nobre, não é? Porque tu estás a sacrificar por algo maior. Ok? Então isso é um sacrifício. Ok, boa. É fixe. Isso que eu sei. Agora a malta lá em casa, agora ficam a saber também. Podem usar numa ocasião qualquer, num grupo de amigos. Sabes o que é sacrifício? Mas vá, continuando. Ou seja, falando agora do presente, então. O que é que tu sentes que... Ou melhor, deixa-me fazer uma pergunta, fazemos a ponte, que é... Daquilo que nós sacrificámos até agora, sentes que valeu a pena? Sim. Ou seja, não foram, até agora não foram assim, quer dizer, se calhar daqui a uns tempos aquilo que eu estou a dizer que foram os meus sacrifícios presentes também não vão ser assim tão significativos. Mas sim, valeu a pena, claro, obviamente, até agora. Eu acho que até foram coisas que custam não ter, mas são coisas inteligentes de não ter. Sim, ou seja, trocavas novamente, se voltasses atrás, trocavas novamente aquilo que tu sacrificaste pela vida que tens hoje. Sim, okay. Sem dúvida. Esta é uma pergunta importante, ok? Tipo, para quem nos está a ouvir, este é o processo de reflexão que vocês têm que fazer, que é, ok, eu fiz sacrifícios, está tudo bem, e doeu, todo o sacrifício dói, ok? Mas valeu a pena? E eu, se voltasse atrás, trocaria e voltaria a fazer esse sacrifício em prol da vida que eu tenho hoje? E esse é o processo de reflexão que tem que ser feito. E essa pergunta para nós é muito importante para validar se efetivamente estamos a ir no caminho certo e estamos a fazer as coisas bem. Não é? E agora falemos então do presente. O presente, então. Não, nós mudámos de casa, não é? Há um ano, mais ou menos. E há coisas, sei lá, eu já na altura em que nós mudámos de casa,
havia coisas que eu tinha na minha cabeça que queria ter lá em casa, que eu sei exatamente o que é. E ainda não comprámos. E não são coisas estupidamente caras. Falando da coisa mais cara, que é o terraço, que de facto é caro pôr uma pérgola e pôr cadeiras, tipo um espaço de refeição lá fora, etc. Que nós ainda não temos, e isso é caro. Tirando isso, o resto das coisas não são assim tão caras e ainda não temos porque existem outras prioridades, existe a liberdade, o objetivo principal de liberdade financeira, existem outras coisas que nós obrigatoriamente temos que pagar e que, portanto, eu decidi fazer o sacrifício de não ter estas coisas lá em casa, de tornar a casa mais bonita e se calhar funcional, por causa disso, por causa do objetivo maior. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Boa. Sim, eu acho que esse é um dos pontos, né? Ou seja, nós... E aqui eu gosto muito de fazer a ponte para quem nos está a ouvir em casa, né? Que é a nossa decisão de mudar de casa e ter uma casa maior e ter o terraço, por exemplo, né? Que era uma das coisas que não era uma coisa que estávamos à procura, mas que surgiu na oportunidade quando comprámos a casa, né? Implica... Não, nós estamos à procura de uma casa com uma varanda grande. Exatamente, sim. Mas era uma varanda, apareceu não era um terraço, né? sim. Uma varanda é diferente de equipar, entre aspas, Sim, de aliás, terraço, até porque nós depois ficámos na dúvida entre duas e a outra tinha uma varanda, acho que ainda mais pequena do que a nossa casa anterior, portanto, lembras-te? Sim. Praticamente não tinha varanda. Exato. E era uma ponderação, né? Então não era propriamente um critério assim muito relevante. Mas não falando só do terraço, mas quando nós temos uma casa maior, existe um efeito natural que é o preenchimento de espaços vazios. Quando tu tens uma casa grande em que tens espaços vazios, tu vais ter uma tendência natural de o querer preencher, ok? Então isso leva a uma pressão que não é externa, é interna, ok? É uma pressão inconsciente de falta ali qualquer coisa. E nós, como seres humanos, não gostamos da falta, não gostamos da escassez. Então, como não gostamos da falta e da escassez, temos um ímpeto muito grande e um incómodo muito grande em preencher aquilo e em comprar coisas para pôr ali. Não é? Então, foi um bocado isso que nós tivemos, que é nós comprámos a casa, temos lá o terraço e aquilo não tem lá nada. Quer dizer, tem lá agora comprámos umas cadeiras e uma mesa. Mas foi passado um ano e uma pessoa fica ali com aquele sentimento tipo, fogo, tipo, temos um terraço, não estamos a aproveitá-lo, não estamos aqui. Mas... E por outro lado, para nós fez sentido tomar essa decisão de, ok, há outras prioridades, há outras coisas. E depois aqui há outro ponto também que é um ponto de não é de discussão, mas de acho eu, diferença de pensamentos entre nós dois. Que é, eu penso assim, ok, eu tenho um cenário perfeito na minha cabeça do que é que eu gostaria que fosse o terraço, ou a casa, ou o que quer que seja. Mas se eu não consigo ter o perfeito, ou se eu vou conseguir ter o perfeito daqui a 1 ano, 2 anos, com os constrangimentos financeiros, porquê que não compro a versão menos perfeita para poder usufruir em vez de estar à espera do momento perfeito? Não é? E tu tens um pensamento um bocado diferente, que é, se não vamos ter aquilo que efetivamente nós idealizámos, fui comprar mais tarde. Sim. E o tempo passa, e nesse processo do tempo passar, nós não usufruímos porque estamos à espera do momento perfeito. E eu não acredito que exista um momento perfeito. Não é? Sim, mais ou menos. Porque há coisas, de facto... Imagina, houve coisas em que nós... Por exemplo, a mesa de jantar, não é? Que nós comprámos uma mesa que não adorávamos, de facto. Não era aquela que nós queríamos, mas que nós precisávamos de ter uma mesa. Sim. Né? Portanto, isso precisávamos ter... Porque nós não trouxemos outra mesa, deixámos lá. Portanto, precisávamos ter a mesa e comprámos aquela que deu e é aquela que lá está. E é aquela que vai ficar durante os próximos anos, não é? Até não dar mais.
E portanto, eu nas coisas que são essenciais, eu acabo por acho que faz sentido, se não temos dinheiro na altura nesse momento para comprar aquilo que nós queremos, comprar uma coisa mais barata, um bocado para desenrascar. Agora, nas coisas que não são essenciais, imagina, por exemplo, sei lá, eu quero ter um banquinho tipo apoio de pés à frente, para ter no sofá ou para servir com mesa, etc. Pronto, eu sei que é exatamente aquilo que eu quero. Eu não vou comprar outro apoio de pés qualquer só para desenrascar. Eu vou esperar até surgir a oportunidade para eu ter dinheiro para aquilo e compro. Fui comprar nessa altura. O que é que acontecia antigamente que face ao agora do caminho para a liberdade financeira e estarmos muito alinhados nisso? É que antigamente eu chegava a uma altura em que me fartava, não quer saber, vou comprar. Tipo, eu já estou quase nesse ponto relativamente às cadeiras da sala, que faltam 2, nós temos 4. Mas, já podes comprar. Epá, só não questionaste o departamento financeiro. Já podes, isto não é bem assim, porque existem outras coisas, nós temos que pagar, existem outro... Pronto. Questiona o departamento financeiro, pode ser que tenha aval. Desculpa. Mete um requerimento. Exato. Mas pronto, era isso. Antigamente havia um dia que eu me passava, não quer saber, tipo, eu trabalho, tenho o meu dinheiro, tenho dinheiro na conta. Eu mereço. Portanto, eu vou agarrar, vou pagar, não interessa se depois, eu tenho dinheiro na conta agora, não interessa se depois no final do mês ela vai parar a negativo. O que interessa está na altura. Não quer saber, estou farta, já passou 1 ano. Vou comprar. Pronto. E agora já não é assim. Se comecem a ouvir eu sei. Caraca, é isso mesmo. Mas vamos então criar aqui um antídoto a isso, não é? Porque isso é prejudicial à liberdade financeira e a qualquer objetivo, na verdade, não é? Porque isso é aquilo que se chama resgate emocional, não é? Ou seja, nós chegamos a um momento em que é quase aquele efeito discussão no trânsito. Que eu estou a acumular e de repente alguém me passa à frente e eu fico completamente em explosão. E é igual, não é? É isso que leva às compras impulsivas e coisas do género. Então, o que eu acredito que é importante fazer nestes casos é, acima de tudo, identificar: ok, este é um objetivo mesmo, é mesmo importante. Ok, então, e qual é que é o montante? É isto. Quando é que eu quero ter? Fazer um plano, um objetivo para isso. Às vezes até temos dinheiro, mas só que o que é importante fazer é, ok, parar, olhar para o dinheiro que se tem e assumir mais uma vez aquilo que nós falámos até agora, que é uma escolha é uma renúncia. Ok? Então, se eu estou a escolher uma coisa, estou a renunciar a outra coisa. Então, se eu estou a fazer isso, eu tenho que avaliar entre a escolha que eu estou a fazer versus a renúncia e se compensa ou não. E se não compensar naquele momento, eu tinha que definir, tipo, para a frente qual é que é o caminho, né? E às vezes parece que estamos a falar aqui de coisas que são estupidamente caras. E não são estupidamente caras. Não, o banco que eu quero são 250 euros. Sim, ok, é isso. Não é estupidamente caro. A questão é, mesmo entre nós, no relacionamento, e isto é importante também dizer, que é, um banco para apoiar os pés, para mim é completamente indiferente, né? Mas se para ti vai chegar ao momento em que isso é um ponto de Estou quase a fazer anos, bebê. Eu sei, mas é isso. Imagina, eu também pedi-te uma coisa no aniversário que para ti é completamente indiferente e tu nem sequer, por exemplo, entendes porque é que eu queria isso. Sim. Né? E está tudo bem. E isso é importante, que é nestes momentos, tipo estes momentos festivos, em que se utiliza essas ocasiões para poder trazer esse mimo e esse adicional, não é? Sim. Então é encontrar estratégias para ter na mesma, mas sem prejudicar o caminho, porque às vezes nós não temos, e eu sinto muito isso, que é, no nosso caso, às vezes nós não temos as coisas, não é porque não podemos, é porque abdicamos sequer de planear para os ter. Porque também achamos que não é sim, importante. okay. Então nós nem sequer fazemos este planozinho de, ok, é um banco, são 250, ok, vamos olhar aqui para o orçamento e ver quando é que nós conseguimos encaixar isto, ok, neste momento vamos receber aqui um adicional, em vez de estarmos a pegar e investir tudo, vamos pegar aqui um bocadinho e comprar isso. Nós nem sequer olhamos e fazemos esse planeamento para essas coisas porque achamos que não interessa. Então, como é supérfluo, entre aspas, não faz parte da nossa visão financeira. Se tu metes um requerimento ao departamento financeiro, se calhar o departamento financeiro diz assim, ok, este mês não, porque não está previsto, mas no próximo mês, se calhar dá. Ok? Então, é porque nós nem sequer utilizamos esses pontos como pontos de
faz sentido ter. Né? Mas para além dessas coisas mais pequenas, sabes que eu sinto que é muito normal, e eu estou a sentir isto nesta conversa, que é, nós continuamos a cair na falácia do o sacrifício ou o abdicar é o abdicar do ter. E isso, para mim, por um lado tem um lado bom, mas um lado menos bom. Ok. Que é, continuamos a dar demasiada importância ao ter. É verdade. Sim. Não é? Sim. Reparaste que quase tudo o que nós dissemos que eram sacrifícios do ter? Sendo que alguns sacrifícios do ter implicam no fazer. Por exemplo, o facto de nós não termos a pérgola no terraço, ou não termos uma mesa de refeições e cadeiras, etc., impede-nos de fazer aquilo que nós gostávamos muito de fazer, que era mais jantares tipo churrasco e não sei o quê, com amigos, que é uma coisa que nós gostamos muito. E o facto de nós não termos tem uma implicação direta no fazer. Sim, mas admitimos que não é uma questão de não conseguirmos fazer de todo. É não conseguimos fazer porque não há condições perfeitas. Não dá, sim. Não é? Mas já fizemos. Ao sol, à torreira do sol, não dá, né? Mas já fizemos churrascos lá em casa. Sim, mas fomos comer lá dentro, não é? Mas deu para fazer. É isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que dá para fazer, não dá para fazer nas condições perfeitas, naquilo que nós tínhamos idealizado. E eu entendo isso. O que eu estou aqui a tentar fazer de reflexão é tentar fazer um pensamento de segundo nível, que é, caramba, será que não estamos aqui na falácia novamente do nosso eu anterior, que era aquela ansiedade de ter, e a nossa ansiedade interna está muito associada ao ter e não e nem sequer falo do fazer, falo mais do ser, né? Que é, por exemplo, para mim, viagens não tem nada a ver, na minha visão, eu posso estar errado, ok, não tem nada a ver com o ter, tem a ver com a experiência que eu vou viver e a pessoa que eu vou ser por ter vivido aquela experiência, por ter viajado para um determinado sítio, por ter absorvido a experiência de um determinado sítio. Então, acho que acabamos de continuar a ter esse foco muito grande no ter. E não quer dizer que o ter não seja importante, ok? Mas será que não estamos aqui a entrar numa armadilha? Estou a perceber. Se calhar estamos, sim. Não, a armadilha do ter é de facto uma armadilha. Tipo, eu já comentei contigo algumas vezes que sinto que nós estamos sempre a ser bombardeados com publicidade e coisas que nós precisamos de ter, porque sim, pronto. E é a questão, acho que é aí que o fator externo entra mais. De facto, existe muito esta necessidade que eu acho que é-nos imputada por fatores externos de que temos de ter coisas, sim. Mas não deixamos de sentir como um sacrifício. Apesar de, sei lá, de às vezes não gostar tanto, ou de nossa mentalidade também mudar, a questão de nós percebermos que, ok, já não vamos a tantos restaurantes, mas não comprometemos tanto assim a nossa vida ou a forma como vivemos a nossa vida, etc. Ou seja, até trouxe benefícios o facto de não irmos tanto a restaurantes, mas não deixamos de sentir como um sacrifício no dia-a-dia. É a questão do curto prazo versus o longo prazo, não é? Sim, mas imagina, sentes que os restaurantes, hoje em dia, os restaurantes que tu queres ir, não vais? Eu não sinto isso, eu sinto é que, se calhar, antes ia a vários. Hoje, quando queremos ir, vamos àquele que nós queremos. Sim, mais ou menos. Às vezes não é tanta questão de querer ir a um determinado restaurante, mas é a questão de, sei lá, está quase na hora do almoço, não me apetece comer o que tem lá no frigorífico. Tipo, se calhar antes iria a um restaurante, ou iria comer qualquer coisa, ou encomendava, não sei o quê. Agora não, agora como o que tenho no frigorífico, não é? Ok, está bem. Sim, mas isso eu não considero propriamente... Ok. É um sacrifício do curto prazo. Ok, mas é isso que eu estou a dizer. Mas não deixa de ser um sacrifício. Sim. Por isso é que eu vou dizer. Às vezes também não te apetece
comer Não, o que está lá. óbvio, E óbvio. olha, come. Mas sim, mas é isso, ok. É isso que eu quero dizer, que é, para mim não é realmente um sacrifício, porque o meu sacrifício é eu quero viver uma determinada experiência e eu não poder viver essa experiência. Mas isso tem a ver comigo, Rafik, não tem a ver com nós, como caminho para a liberdade financeira, é a minha interpretação, ok? Então tem muito a ver com isso. Mas falámos aí, por exemplo, da questão do, sei lá, das roupas e do carro e de coisas do género, não é? Porque nós temos um carro que já está no limite da sua, Tem da 10 sua anos, sim. capacidade. Não é pelos 10 anos, Sim, porque há pessoas que até- têm carros mais antigos. Tem a ver com uma coisa Sim, muito pelo simples. tamanho também, não é? É isso. Sim, Eu acho que sim, o principal é o tamanho, sim, não é? sim, Que é, sim. nós... Mais uma vez nós temos 2 filhos e um cão, não é? Yeah. O cão ocupa espaço. Ocupa espaço. E nós temos que ir às vezes a Coimbra, né? Porque tu és de Coimbra, Sim. então é sempre um Tetris Sim. dentro do carro. O carro está sempre uma lástima, né? Porque Está filhos sempre, e tudo. sim, sim. E a verdade é que o carro, mesmo do ponto de vista mecânico, já começa a dar ali alguns Por isso é que alguns eu já tenho desafios. 10 anos, sim. Sim, e eu acho que esse é um ponto que alguns no tempo vamos ter que tomar essa decisão. Mas é uma decisão que eu pessoalmente estou a evitar ter. Porquê? Porque me custa pensar que vou tirar 20 mil, 30 mil, 40 mil euros do meu bolso para trocar por um carro. Isso é uma coisa que para mim é um sacrifício ainda demasiado grande do meu ponto de vista mental e psicológico que justifique assumir. Mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar internamente, porque vai chegar um momento e nesse momento vamos ter que tomar decisões, não é? Mas atualmente é uma troca que não acho válida, que não acho inteligente, ok? Mas é isso, é um sacrifício que para mim não faz sentido fazer, mas sei que um dia vamos ter que o fazer, não sei se vai ser compra de um carro, não sei como é que vai ser, mas neste momento aquilo que me custa pessoalmente é essa troca desse valor É ao contrário, não é? Porque normalmente as pessoas têm a questão do sacrifício de não ter de o não carro. ter o carro, não é? O teu Yeah. problema é sacrificar o contrário. dinheiro para enfiar num carro, não é? Exatamente. Pois. Esse é o meu ponto. Eu percebo, sim. Mas eu percebo, porque isso tu estás, na verdade, é o que custa mais, não é? Tu vais sacrificar de alguma forma o caminho para a liberdade financeira, não é? Porque esse dinheiro poderia ser Exatamente. dado para usar para o caminho e vais sacrificar o caminho em prol do carro, Yeah. não é? Yeah. É quase o género tipo, caramba, estes 40 mil euros dava para comprar uma casa. Não dava para comprar uma casa, mas dava para para uma investir no entrada, imobiliário. sim, Dava sim, para dar sim. entrada no imobiliário, investir, e eu vou estar a deixar de gerar mais património para enfiar isto num carro. Pois. Então é esse o meu pensamento. Mas é isso que tu estás a dizer que é. Mas para outra pessoa, a pessoa diz assim, então, mas tipo, eu quero este carro. Portanto, para mim este carro é mais importante do que eu gerar esse património. E está tudo bem, são níveis de importância que nós atribuímos às coisas. E é esse o meu ponto que eu vou ter que deslargar, né? Porque nós somos um casal e, portanto, temos que encontrar aqui um meio termo para poder resolver um problema Mas que é vai porque eu também vou ter vai que fazer as surgir, minhas né? concessões relativamente aos carros, não é? Mas pronto. Sim. Mas isto para dizer o quê? Que exige muita discussão neste processo do caminho para a liberdade financeira. E quando nós dizemos da questão de conversar muito, nós procuramos trazer este episódio, esta conversa, mesmo é uma conversa que nós não a tivemos preparatória, estamos a tê-la aqui ao vivo, ou melhor, Consultório de casal aqui ao vivo, sim. mas com toda a gente que quer assistir, para poderem perceber que este tipo de conversas não são fáceis. Mesmo nós próprios não temos às vezes muita clareza sobre o que nós achamos. E a verdade é que é no processo da conversa que nós vamos tipo desbloqueando coisas, não é? Que é tipo, ok, nós estamos a focar muito no ter. Eu nunca tinha pensado nisso. Não é? Tipo, o sacrifício ser considerado muito uma questão de não ter. Esta questão do, ok, porque que para mim não faz sentido trocar o dinheiro pelo carro? Porque eu estou a atribuir mais importância àquilo que eu posso fazer com o dinheiro do que propriamente ao carro, não é? E ao conforto do carro e à necessidade útil do carro. Portanto, é isto, é fixe, não é? Eu acho que é fixe. Opá, e é fixe também chegar à conclusão de que
São sacrifícios, é verdade, e custa, mas também não é, no final do dia, o sacrifício maior é sacrificar a liberdade financeira, Perfeito. Sim, não é? sim, concordo. E isso leva-me a uma última pergunta, que é do que é que nós não abdicamos no meio de todos estes Certo. sacrifícios, não é? Uhum. Sim, sem dúvida, o que eu sinto que não abdico, e já tomámos essa decisão, foi não abdicamos da educação dos nossos filhos. Perfeito. Inclusive estamos a mudá-los de escola para uma escola mais cara, porque sentimos que não estava, a escola onde ele estava não estava a corresponder à educação que nós queríamos para ele, não é? Sim, mas deixa-me fazer um disclaimer aqui, que é, porque quem ouve o que tu disseste pode ter uma de duas interpretações. A primeira é dizer, ok, boa, tipo, estou a investir na educação dele. Outra é, mas porquê que uma escola mais cara quer dizer melhor educação? Não quero dizer. Exatamente, é Esta isso. é mais cara do que aquela que nós estávamos, porque nós escolhemos aquela escola não é por acaso, mas pronto. Quase certeza que qualquer escola que nós escolhêssemos iria ser mais cara, porque a escola onde ele está agora também não é, tem um preço mais baixo do que se calhar a maior parte das escolas, não é? Sim. Quer dizer, tirando as escolas públicas, pronto. Mas nós vimos escolas públicas, vimos escolas privadas, não foi por ser uma escola pública ou por ser uma escola privada, foi porque de facto O tipo de ensino, nós achámos que era o mais apropriado para o Tomás, pronto. Inclusive a Leonor também poderia ir para a mesma escola do Tomás, mas nós não achámos que fizesse sentido para já, e vai para uma escola onde não se paga, né? Porque ela ainda está incluída no programa da Creche Feliz, pronto. Portanto, a educação de facto não abdicamos, mas a escolha é sempre, não é por se pagar X ou Y, não é por ser a escola X ou Y, até porque não é uma escola assim tão conhecida, é por causa do tipo de educação, e a decisão que nós tomamos foi que o dinheiro não seja uma questão. É isso. Na questão da educação. Quando nós dizemos de coisas pelas quais nós não, ou seja, que nós não abdicamos, é exatamente esse o critério, que é, se isto for importante, a componente financeira é secundária, ok? E isso é muito, pelo menos para nós, é assim que nós justificamos, que é, se o porquê fizer sentido, o como arranja-se. E neste caso, o pilar educação é um pilar que para nós é intocável. Então, se nós acreditarmos que o melhor sistema de ensino, ou a melhor metodologia de ensino, que vai gerar mais resultados ou mais felicidade e progresso aos nossos filhos e que está alinhado com os nossos valores, for aquela, ok, a componente financeira, nós arranjamos maneira de o poder colmatar. E esse é importante. Que mais? Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity, A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto. A saúde. Ou seja, nós, apesar de logo a seguir a eu me ter despedido, nós garantimos que íamos ter seguro de saúde, e de facto é uma coisa que eu não quero deixar-nos à mercê do que, infelizmente, como estão os serviços públicos atualmente a nível de saúde. E Sim. é uma coisa que eu não quero mesmo arriscar. Nós temos que esperar numa lista de espera que nós sabemos que é, muitas vezes, é cega face à situação da pessoa, não é? E eu não queria deixar-nos nessa situação. Infelizmente, e é isso, ou seja, eu quando nós partilhámos aqui, que eu estive doente e não sei o quê, eu tive que ir às urgências. Eu fui às urgências do hospital privado, né? Porque temos seguro, pá, e o nível, por exemplo, que uma pessoa, por exemplo, quando está doente, vai a um hospital e chegar a um hospital e ter a leveza de saber que não vai ter que esperar muito tempo, ser atendido num espaço... E mesmo a diferença, exatamente, do conforto do espaço, não é? Faz diferença. Sim, isso faz com que
o nível de stress que já está associado à doença não seja agravado pelo nível do stress do ambiente, né? Então eu estive lá 1h30 e voltei para casa depois de ter sido atendido e tratado. Se eu tivesse ido a um hospital privado, a um hospital público, provavelmente eu tinha ficado lá horas e horas. Sim. Não se tinha dado se calhar importância devida à minha situação, e isto é muito triste porque não tem nada a ver com os profissionais. Tem a ver com algo maior, com o sistema como um todo, que não está a conseguir responder efetivamente às necessidades da população como um todo. E isso, pelo menos a mim, deixa-me bastante triste, porque é uma escolha que é quase uma escolha obrigatória. Sim, Ir aquilo para o privado, não é? quando tem um amigo nosso que nos estava a contar ao jantar do pai que fez um TAC, foi um TAC de rotina, um ataque de rotina, e percebeu que tinha ali uma veia entupida e que por acaso a médica dele estava na altura estava numa situação em que eu conseguia pôr internado e vigiado nesta altura e eventualmente fazer um cateterismo para libertar a veia, mas se ela não tivesse tido essa atitude, e se ela não tivesse tido essa permissão, ele iria para uma lista de espera em que só iria fazer isso passado um ano, e provavelmente passado um ano aquilo já teria dado problemas maiores, ou seja, ele já teria tido um infarto ou o que fosse. Quer dizer, isso é assustador. Como é que tu fazes uns exames, tu percebes que precisas ser vigiado, mas o sistema não te permite ser tratado na altura e deixa-te à mercê de uma coisa pior que tu já estás a prever que vai acontecer. Não é? A mim isso é assustador, desculpa. Sim. Não, é completamente. Então é isso, é educação, saúde, e eu acho que o pilar, pelo menos, mais importante para mim tem a ver com a harmonia da nossa família, né? Ou seja, se nós vimos que eventualmente toda esta jornada, todo este caminho que nós estamos a fazer está a boicotar a nossa harmonia familiar, nós não nos importamos de abdicar de 1 ano, 2 anos da liberdade financeira para que nós possamos ter uma estabilidade familiar maior, porque nós sabemos que esse é o núcleo que justifica a nossa liberdade financeira. Então, para nós isso é importante também, é muito importante também para quem nos está a ouvir ter essa clareza, né? Que é quais são os sacrifícios que já fez, olhar para trás e avaliar se valeram a pena, ok? Se trocariam. Depois, ok, que sacrifícios é que acreditam que estão a fazer atualmente, e se esses sacrifícios são sacrifícios do ter ou do ser. E depois, por último, perceber quais são os inegociáveis, não é? Porque se eu estiver a violar os meus inegociáveis, o que vai acontecer naturalmente é que a médio prazo eu vou perceber que não valeu a pena. Okay? Então, uma conversa, acredito eu, sincera, né? E muito, muito aberta, no sentido de um bocado de trazer realidade também às pessoas que nos ouvem em relação a esta jornada de liberdade financeira, né? Que parece sempre uma coisa muito glamourosa, sempre muito perfeitinha, mas não é. É um vai e vem constante, são conversas que nós temos e é muito importante conversar. É muito importante conversar com o vosso companheiro, com a vossa companheira. Se estiverem sozinhos na jornada, é muito importante vocês fazerem processos de reflexão e, acima de tudo, estarem em grupos, estarem rodeados de pessoas com quem vocês possam também desabafar e partilhar, porque senão, ao longo do caminho, todos os fatores externos pressionam para o comportamento anti-liberdade financeira. E esse comportamento anti-liberdade financeira associado a essa pressão externa geralmente vence. E gera todo um conjunto de dúvidas que, se não tiver a clareza de ter alguém ao meu lado que me permita ter esse pensamento de segundo nível, eu acabo por sucumbir à desistência do caminho, ou a acreditar que o caminho não faz sentido. E eu acredito plenamente que o caminho para a liberdade financeira faz sentido, vale a pena, e às vezes não é por nós, é pela pessoa que nos tornamos nesse caminho. É a pessoa que nos tornamos na jornada, porque certamente essa pessoa será sempre melhor do que a pessoa que tinha comportamentos nocivos anteriormente. Porque vamos olhar para coisas tão importantes como isto, né? Que é o que é verdadeiramente importante para mim, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, qual é que é a minha visão de mundo. E a partir daí, acho que tudo fica mais simples e
mais bonito e mais leve. Sim, é verdade. Sim. Faz sentido? Acho que sim, acho que faz muito Boa. sentido. E com Estamos, isto, né? fechamos, não é? Sim. Beijinhos Abraços. e muitos palhaços. Tchau.